Perfeito. Neif, tem uma coisa interessante que eu queria abordar com você aqui. É muito comum que a gente, quando conversa com algumas pessoas que conhecem pouco o nosso segmento, Claro. fala assim, essa certificação é comprada. Essa certificação aí, não sei, como é que pode uma empresa... E aí tem muito disso, né? Eu acho muito interessante colocar. Eu vi já um caminhão lá que tem ISO 9000, mas, poxa, não me atendeu bem. Eu acho que ele deve ter comprado isso. Então, é muito interessante a gente desmistificar isso, que é legal, porque o organista certificador é um prestador de serviço. Mas ele tem ali, obviamente, uma reputação a zelar, ele tem um processo. Explica um pouco isso, porque eu acho que vale a pena vir de você, né? Que é um profissional que tem uma empresa desse tipo, para nossa audiência aqui. Legal. Bom, primeiramente, todas as normas ISO de sistemas de gestão, elas tratam sobre os requisitos mínimos do assunto. Perfeito. Então, a ISO 9001, qualidade, o mínimo que uma empresa pode ter para ter um sistema de gestão da qualidade é a ISO 9001. Né? Então, talvez nossa audiência se assusta um pouco com isso, mas é a grande realidade. Né? A norma, ela é bem objetiva em relação a isso, as normas em geral. A ISO 9001, no caso, ela trata esses requisitos mínimos, nunca o que deve ser feito, nunca como deve ser feito, mas o que deve ser feito. Né? Então, a organização implementa da forma que ela acha melhor e nós, auditores, vamos avaliar se aquilo é razoável e proporcional aos riscos da empresa e ao seu contexto organizacional. Então, esse é o primeiro ponto a se falar. Né? Então, uma organização, uma empresa certificada, não quer dizer que ela está isenta de problemas de qualidade, de meio ambiente, de segurança. Então, dando novamente o exemplo da 9001, a única coisa que quer dizer é que a empresa tem um processo sistemático que faz a gestão do sistema de gestão da qualidade, com foco no cliente, com a proporção de gerar a satisfação do seu cliente, mas ela vai ter falhas, ela vai ter reclamação. Mas o problema a reclamação é tratada, é desenvolvida, como é tratada, como é desenvolvido, ele vai ter um processo para isso, se ele é uma empresa certificada. Uma empresa certificada vai receber uma reclamação lá, ela não tem nenhuma obrigação de ter um processo de tratamento de reclamação. A mesma coisa, meio ambiente, é também fácil de fazer essa analogia. Uma empresa que é certificada na ISO 14001, a norma ambiental, não quer dizer que a empresa está isenta, ela é blindada, é ecoeficiente, é um selo ambiental, ela não vai de forma nenhuma impactar o meio ambiente. Pelo contrário, a norma existe para a empresa gerenciar os seus impactos ao meio ambiente de uma forma mais eficaz. Então, essa é a desmistificação que a gente faz em relação às certificações. Muito bom, porque eu penso assim, né, que já ouvi isso. Eu falo, olha, isso normalmente não acontece, e eu nunca vivi nenhum cliente meu, imagina, há muitos anos eu trabalho nesse segmento, né, Neif, e ver um cliente que buscou algum organismo e fez algum tipo de acordo com eles. Não, porque isso não existe. No meu ponto de vista, e se tem alguém que está fazendo isso, ele tem, já que ele vende credibilidade, como é que ele vai trabalhar isso, né? Então o organismo é credibilidade, é confiança. Então, isso não existe para mim. E você explicou bem, porque o que é verificado é o processo sistêmico, né? Então, uma empresa que tem ISO 14000, isso já aconteceu, né, no passado, uma empresa muito grande teve um evento ambiental, um vazamento, né? Poxa, olha lá, empresa certificada ISO 14001, ela não está isenta de um sinistro, de uma emergência ambiental. De forma alguma. De forma alguma. Agora, ele tem um plano de resposta à emergência. Exato. Que o sistema manda ele ter. E aí, se aconteceu, ele sabe para quem ligar, ele sabe como acionar, minimizar o impacto, ele vai gerenciar aquilo, coloca isso no relatório para verificar a melhoria da próxima vez. E essa inteligência que a gente audita, né, que vocês auditam, faz com que essa empresa melhore o quê? A gestão ambiental da empresa. E se tem um tombamento de um equipamento, por exemplo, de um caminhão-tanque, e acontecer um evento, a empresa que é certificada ISO 14001 vai atuar daquela forma, né, de uma forma pontual, precisa, organizada, ou pelo menos isso está mapeado. Exato. Uma empresa que não tem nada, psicodélico, né? O negócio fica... Tem até um caso interessante que uma das primeiras empresas certificadas no mundo, que foi uma empresa europeia na ISO 37001, que é sistema de gestão de suborno, focado em anticorrupção, meses depois, o CEO da empresa
foi condenado, foi envolvido num processo de corrupção, Olha que né? não sabia. Mas o interessante provavelmente, a gente que é técnico sabe disso, provavelmente esse escândalo só apareceu porque a empresa é certificada, né? Porque aí as normas de compliance, no caso a ISO 37001, ela age de forma proativa para identificação de riscos de suborno, de corrupção, né? Então ela tem esses pilares muito fortes, né? Identificação, detecção, prevenção dos riscos de corrupção. Então, esse caso foi muito emblemático, né? Legal. Então, talvez uma pessoa leiga fala, pô, mas a empresa certificada acabou de anunciar que está certificada ISO 37001 anti-suborno. O cara foi envolvido em corrupção? Não, é justamente por isso, né? Perfeito. Que foi identificado. Senão, talvez nunca seria identificado que o executivo da empresa foi envolvido naquele processo. Porque a empresa tem uma independência tão forte quando ela tem uma ISO 37001, uma 14, uma 9, ela tem mecanismos para depender menos de pessoas e mais de processos. Perfeito. E é aplicável também a instituições governamentais, né, Neifer? Você possivelmente tem na sua carteira lá tribunais, Fala um pouco disso, porque o pessoal acha também que certificação é só para empresa. Uma empresa que vende pneu, uma empresa de serviço. Fala um pouco sobre isso, né? É também aplicável a instituições ou tanto do legislativo, do executivo, do judiciário? O legal é que as normas ISO de sistemas de gestão, elas são totalmente democráticas, né? As normas são aplicáveis para toda a organização, independente do porte, do ramo de atividade, se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, nós temos empresas lá de um funcionário, uma empresa de uma pessoa só, né? O Eupresa. E temos empresas lá de 20 mil, 50 mil funcionários, empresas multinacionais com plantas no mundo inteiro. Então, na mesma norma, olha que coisa interessante, né? E o desafio também de você elaborar um documento que seja aplicável para uma padaria e uma indústria química, uma escola e uma indústria naval. Perfeito. Então, realmente, é um desafio bem grande, né? Temos muitas empresas públicas na carteira, então a gente certifica Tribunal de Conta, Tribunal Regional Eleitoral, chegamos várias câmaras municipais, olha que legal. enfim, todos os ramos de atividade, hemocentros, é muito comum, né, na parte de saúde, eles serem certificados, hospitais, nessa parte de saúde, hospitais públicos, né? Então tem bastante ramo de atividade público, empresas de saneamento, Sabesp aqui em São Paulo é nosso cliente, então tem todo esse envolvimento aqui das normas ISO com empresas públicas também. Não é porque a empresa é pública que ela não pode ter, né? A empresa tem processo como outra empresa, ela tem, claro, o contexto, que é um item das normas, né? O contexto organizacional é diferente. Sem dúvida. Vai em contra o que a gente acabou de falar, né? Então, como a ISO ela não estabelece o que deve ser feito, tem que fazer isso, fazer aquilo, ela não é prescritiva. Então, cada organização vai utilizar já a sua cultura, o seu contexto, o seu propósito, a sua missão, visão e valores para implementar um determinado requisito. Então, você pode fazer um mapeamento de processo de forma X, Y, Z, você pode treinar as pessoas de formas diferentes, você pode implementar controles diferentes. Esse, na verdade, é a principal característica das normas ISO. A democracia que ela tem com todas as empresas. Fantástico.